Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de análise e teorias do novo mangá que dá continuidade à história de Nanatsu no Taizai, os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E como tem bastante coisa para a gente conversar e teorizar dos últimos capítulos, no caso 4 e 5, vamos então por partes. Neste vídeo, vamos falar sobre essa estranha raposinha e sobre o que ela pode ser, e também sobre o Rei Arthur, que se tornou um rei do mal, e como a Merlin e a Dama do Lago podem estar relacionadas a tudo isso. E o 5º capítulo nos confirmou que, de fato, a raposinha não tinha nenhuma ligação com um cavaleiro negro. E a sua aparição desta vez nos trouxe alguns pontos muito importantes, que podem nos guiar a alguns caminhos surpreendentes. O primeiro é esse artefato que ela usou para se teletransportar junto de Percival e Donnie. Se você, por acaso, acreditou ter visto esse objeto em algum lugar, não se enganou, pois esse é um artefato muito famoso criado pela Merlin e que já foi usado por diversos personagens, pois isso é um orbe de encantamento, uma esfera mágica que ativa um feitiço após sua destruição. E cada orbe como esse é marcado com um símbolo distinto para indicar qual tipo de feitiço ele carrega. Basicamente é uma espécie de Pokébola que, ao invés de carregar um Pokémon dentro dela, carrega vários tipos de feitiços, como feitiço de encantamento, selamento, teletransporte, entre outros. E além disso, tem uma outra coisa que chama muito a atenção: esse pingente que a raposa carrega em seu pescoço. Pois essa joia, que por diversas vezes tem um foco, principalmente neste 5º capítulo, me lembra muito o Ambar das Deusas, que já foi mostrado algumas vezes em Nanatsu, tendo diversas formas e tamanhos diferentes. E ela é uma pedra mística também criada por Merlin, usada para armazenar diversos elementos místicos, criaturas e até mesmo objetos vivos. E esse artefato apareceu pela primeira vez nas mãos de Hendrickson, onde ele entrega essa pedra verônica para que ela utilize para selar Meliodas. O Ambar Gigante também foi usado por Merlin e os druidas para selar a maior parte do poder demoníaco do Meliodas. E eles também são usados para armazenar vários monstros, para serem usados para fins de treinamento na terra natal dos druidas. Portanto, é bem provável que essa joia seja um Ambar das Deusas, que contém alguma criatura bem poderosa ou algum poder mágico para que ela possa usar no estado de perigo crítico, já que a mesma aparenta ser bem frágil. E isso, portanto, nos leva a crer que essa raposinha é um possível familiar, um servo da Merlin, não só apenas pelo uso desses artefatos, que apesar de ser um indício bem forte, não é um fator determinante, já que vimos vários outros personagens usando esse mesmo tipo de artefato. No entanto, algo que ela diz fortalece ainda mais essa hipótese, pois em um determinado momento ela revela que está à procura dos 4 Cavaleiros do Apocalipse e que está fazendo isso por ordem de um grupo que se opõe aos Cavaleiros da Távola Redonda e Arthur Pendragon. E é quase impossível não pensar que esse grupo não seja os 7 pecados capitais. Já respondendo uma outra dúvida de muitos de vocês sobre ser dito que Arthur é um rei mau, eu acredito que não é literalmente assim. Mas para entender melhor tudo o que eu vou dizer, nós temos que voltar ao início dessa história. Há 16 anos atrás, na época em que Tristan e Lancelot tinham apenas 10 anos de idade. Pois sim, como foi confirmado pelo Nakaba, a história atual se passa 16 anos depois do último capítulo de Nanatsu no Taizai, o capítulo 346. Lembrando que o one-shot de Lancelot
se passa apenas alguns dias, ou no máximo semanas, após o capítulo 346. E bom, como nós vimos, foi exatamente nesta época que coisas estranhas começaram a acontecer, resultando até mesmo no desaparecimento de Lancelot. E desde então, muita coisa de ruim deve ter acontecido, inclusive com os pecados capitais, incluindo principalmente a Merlin, já que a mesma era a mais próxima do rei Arthur. Mas para entender exatamente o que pode ter acontecido com a Merlin, vamos relembrar de uma teoria que eu já falei aqui no canal anteriormente, sobre Merlin ter descoberto os segredos ocultos da Dama do Lago. Pois eu ainda acredito que tudo isso esteja sim relacionado à Dama do Lago, que essa tal profecia tenha sido criado por ela, ou talvez seja verdade, mas que ela tenha distorcido um pouquinho a profecia, e que ela tenha contado para Arthur que esses cavaleiros do Apocalipse irão surgir para destruir o mundo tão sonhado que ele criou ou esteja criando, que eles seriam os únicos capazes de se opor ao poder do caos. De fato, todos esses cavaleiros seriam seres únicos, dotados de poderes nunca vistos antes, mas logo a gente irá falar deles. E acreditando na Dama do Lago e temendo pelo pior, Arthur criou a Távola Redonda, recrutando os mais poderosos cavaleiros existentes, e os enviando para eliminar todos aqueles que poderiam ser futuramente um desses cavaleiros. Mas aqui nessa parte eu quero fazer uma pequena observação. Por mais que Arthur acredite que essa ameaça possa derrubar tudo que ele criou, inclusive ele, eu acho que ele não iria ter o sangue frio de ordenar que eliminassem seres humanos ou seres de qualquer outra raça. Ao meu ver, eu acredito que a ordem dele tenha sido outra, do tipo neutralizar de alguma forma essa ameaça, e não necessariamente de eliminá-los. E aqui entra mais um outro ponto, onde a Dama do Lago teria ela própria ordenado a eliminação desses seres, passando por cima da decisão do Arthur, sem ele saber, claro. E todos esses atos questionáveis da Dama do Lago como seu real propósito provavelmente teriam sido descobertos pela Merlin. E seria nesse momento que a Dama do Lago teria usado seus poderes para neutralizar a maga. E o primeiro capítulo entrega provavelmente um indício desse acontecimento. Pois vocês se lembram que o Barges cita para Percival algumas coisas que existem em Britânia? Então, uma dessas citações é sobre uma torre distorcida onde existe um mago recluso. E recluso significa o mesmo que está enclausurado, preso, sem liberdade, confinado. Portanto, existe um mago que está preso em uma torre distorcida. Mas pessoal, existe uma outra tradução para esse momento que seria a tradução oficial do capítulo em inglês, lançado pela Crunchyroll. E a tradução oficial seria essa: existe um mago cruel que vive numa torre sinuosa. No entanto, mesmo que se a gente se basear nessa tradução, que é de fato a correta, ela nos leva praticamente ao mesmo lugar. Por quê? A Merlin pode ter sido considerada uma traidora, alguém que foi contra a vontade do rei Arthur. No caso, algo poderia ter sido feito ou falado pela própria Dama do Lago para incriminar Merlin e fazer o rei acreditar que ela estaria contra os seus ideais. E com isso, Merlin foi considerada por todos um mago cruel, traidor, e o seu destino foi ser selado pela Dama ou pelo próprio Arthur numa torre distorcida, que neutraliza toda a sua magia, fazendo desta forma também uma referência gritante ao que aconteceu com o mago Merlin nas lendas arturianas. E aqui então que entraria a pequena raposa ainda sem nome. Ela seria como Orlond era para Merlin, um pequeno servo da maga, que carrega com ela uma missão importante: encontrar aqueles que futuramente serão os 4 cavaleiros do Apocalipse e protegê-los até que o dia profetizado chegue.
ou talvez levá-los até a própria Merlin ou algum lugar especial. E como ela própria diz, ela conseguiu encontrar finalmente o primeiro deles, que é o Percival, o garoto dotado de uma magia extremamente rara, a magia do tipo herói. Mas sobre esta magia e sobre ele ser um dos 4 cavaleiros, e para tentar descobrir quem são os outros cavaleiros, vocês vão ter que aguardar um pouquinho o próximo vídeo. Mas eu quero saber agora de vocês, o que acharam dessa teoria, dessa possibilidade? Será que Merlin realmente está presa e essa raposinha está trabalhando para ela e os 7 pecados capitais? Comentem, eu quero saber a opinião de vocês. E fiquem ligados no canal, porque vamos muito ainda falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Portanto, eu espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!